Olá, queridos, mais uma vez aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito feliz por estar dividindo esse momento com vocês, agradecendo sempre a presença do nosso Mestre Jesus, da nossa espiritualidade amiga que está aqui conosco e lembrando sempre da importância de fazer a leitura e a prece de harmonização para que possamos estar imersos nas melhores vibrações e para que o nosso estudo ocorra da melhor forma. Estamos ainda no capítulo 3, falando das muitas moradas que existem na casa do Pai. E a gente vem falando aqui nos estudos passados sobre esses diferentes mundos, falando que existem mundos superiores, mundos inferiores e que eles estão muito atrelados à vibração dos espíritos que ali estão. Falamos também que essa classificação ela não é absoluta e que ela serve para nos ajudar no nosso grau aqui de entendimento com essa questão do rótulo, com essa questão de categorizar esses mundos em diferentes grupos. Mas ele aqui, novamente, o Kardec vai trazer para a gente essa explicação de que essa classificação não é absoluta, que na verdade ela é relativa. Por quê? Porque a gente vai falar que o mundo é superior ou inferior comparando ele com outro. Então isso é muito parecido com quando a gente fala, por exemplo, que uma fruta, ela é pequena ou grande? Então a gente vai falar da laranja. A laranja é uma fruta pequena ou uma fruta grande? Depende. Qual é o nosso comparativo? É um morango, uma uva, uma cereja? A laranja ela vai ser grande. Mas se eu estou falando de um melão, de uma jaca ou uma melancia, a laranja vai ser pequena. Então, tudo vai depender de com o que a gente está comparando para saber se aquilo é alto, baixo, grande, pequeno. E é dessa forma que ele vai falar aqui para gente desses mundos. E depois, na sequência, ele vai falar um pouquinho de características desses mundos mais inferiores e dos mundos mais superiores. Porque aí sim, uma coisa é você pegar um mundo isolado e falar ele é inferior ou superior, depende. Mas outra coisa é a gente entender que necessariamente esses mundos eles vão partindo de uma condição inferior para uma mais superior. E essas características desses mundos, elas vão acompanhando conforme essa evolução moral, como a gente vai ver aqui. E isso tudo que eu tô falando, pessoal, a gente vai ver nesses itens 8, 9, 10, 11 e 12. Nessa parte que fala dos mundos inferiores e mundos superiores, já dentro das instruções dos espíritos. E como eu falei, item 8, 9, 10, 11 e 12, você já deve estar aí assustado, né? Meu Deus, esse vídeo vai durar 3 horas. Mas a gente vai pular alguns trechinhos, porque eu costumo ler e lendo com vocês passo a passo, mas em alguns momentos, tanto do Evangelho como dos nossos futuros estudos, às vezes não vai ser possível a gente fazer essa leitura para não ficar também muito cansativo. Eu sempre falo aqui que o objetivo é que a gente possa estudar juntos. Então, você faz a sua leitura aí, vai colocando aqui alguma dúvida se você tiver, que eu vou lendo e comentando, tentando trazer para vocês a melhor forma de explicar, sem que fique cansativo e também fazer isso de forma mais dinâmica. Então, vamos começar a nossa leitura. Se você está aí com o seu evangelho, abre aí no item 8 e você já vai ver nesse primeiro parágrafo isso que a gente comentou. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Então a gente entende que existe uma escala progressiva e que, a depender do mundo que estamos comparando, o outro será superior ou inferior àquele. Como a gente deu o exemplo da laranja no início. E agora ele segue para um segundo parágrafo, que é onde ele já vai começar a falar dessas características desses mundos inferiores e depois dos mundos superiores. Ele já vai falar, de um modo geral, dos mundos mais atrasados. Então ele continua. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza.
Seus instintos não têm abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Quando a gente olha e vê essas guerras, as pessoas não se entendem, é cada uma lutando muito pelo seu individualismo. As pessoas estão muito egoístas. E aí ele continua: carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então a gente repara que são mundos muito primitivos. Aqui na Terra, quantas invenções a gente tem, quantas maravilhas já descobrimos, a medicina já trouxe, a tecnologia já trouxe, a ciência já trouxe. Mas, você ainda agora há pouco falou que aqui na Terra a gente tem muita guerra e às vezes parece que existe a força bruta. E agora você está falando que aqui na Terra a gente tem muita tecnologia, que a gente tem muitas descobertas da ciência. Então, a Terra é ou não é um mundo inferior? E aí é o que ele fala ali no início. Em termos de comparação, a gente vai dizer muitas vezes que a Terra é sim um mundo inferior. Mas com o que estamos comparando? E se a gente lembrar do estudo passado, vamos ver que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então ela vai ter coisas boas e ela vai ter coisas ruins. E muitas vezes essas coisas ruins, o mal se sobrepondo ao bem, como a gente viu no vídeo passado. Então é por isso que precisamos ter muito cuidado com esses estudos e principalmente com o uso das palavras, com essa classificação absoluta. A Terra é um mundo inferior? Depende. Qual é o parâmetro? A Terra tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem muita tecnologia, tem muita ciência, tem muitas descobertas, muita indústria, muita inovação, mas ainda tem muita força bruta, ainda tem muita ignorância, muito egoísmo, muita vaidade. E esse é o principal do nosso estudo, é a gente poder relativizar. E no finalzinho desse parágrafo, ele ainda vai falar que Deus, muito misericordioso, como a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, não abandona essas criaturas, porque já traz na consciência, já faz com que exista na consciência desses seres essa intuição sobre Deus, essa intuição de um ente supremo. E aí trazendo uma explicação bem importante de que esses seres que ainda são primitivos, eles não são degradados, mas sim crianças em processo de aprendizado. E é interessante ele falar isso aqui porque eu repito isso muitas vezes, falei no vídeo passado sobre essa comparação do espírito que ainda está evoluindo, como comparar com a criança e o adulto. Então a gente não pode olhar para esses seres com uma conotação negativa, mas sim como apenas crianças que ainda estão no seu processo de evolução. E depois, na sequência, nos itens 9 e 10, ele continua dando características desses mundos. Então, no item 9, ele fala, nos mundos que chegaram a um grau superior, porque ele vem até aqui falando desses mundos inferiores, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, a gente viu no vídeo passado que nesses vários mundos do universo, nos vários orbes, como ele fala, temos a espécie humana sendo a espécie de todos aqueles seres dotados de razão. Só que devido a esse grau evolutivo, que é o que a gente está estudando aqui, vamos ter essa espécie humana de formas variadas, mais embelezada, menos embelezada, até como ele disse aqui no início. Nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. E já aqui ele vai falando que agora a forma corpórea é sempre humana, mas já é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo, continua ele, nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca.
E aí é que é interessante porque certas coisas estão intrínsecas à condição de existir a matéria. É como uma pessoa que tem o cabelo embaraçado porque ela tem cabelo. Então, a partir do momento que eu tenho esse cabelo aqui, ele pode um dia ficar todo embaraçado. Mas um careca nunca vai poder ter o cabelo embaraçado pelo simples fato de que ele não tem um cabelo, que é o que precisaria para embaraçar. Então, se você não tem mais essa característica, certas coisas inerentes a ela também não vão mais acontecer. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, bem dizer, pela superfície ou plano na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. E aqui é o que a gente conhece como volitar também, né? Nos livros do André Luiz, que eu tô aqui mencionando mais uma vez, é muito falado isso, né? Que os espíritos eles já conseguem como se fosse assim flutuar, né? Já tem uma leveza que permite que isso aconteça, enquanto a gente aqui tem que caminhar mesmo, né? Com os pés no chão. A gente não consegue levitar porque somos ainda muito pesados por conta da nossa matéria extremamente densa. Depois ele menciona aqui essa comparação, né, dos anjos ou dos manes dos campos elíseos. Esse nome manes é um nome para se referir a almas, né, ou para os antigos romanos também, como eles entendiam que eram as almas, os mortos, né, depois deificados. E aqui esse termo campos elíseos vem da mitologia grega, que é como se fosse algo parecido com o paraíso cristão, né? Então é aquela ideia de que essas pessoas vão morrer e vão para um lugar ali maravilhoso, é bem aquela coisa do paraíso mesmo. Mais um pouquinho abaixo ele vai continuar. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. A longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Um mundo considerado adiantado, ele vai ter em sua maioria predominante espíritos adiantados, mas não significa que no mundo inferior a ele, ou bem inferior, não possa existir um espírito ali adiantado. Então, por exemplo, a gente pega a Terra. A Terra ainda é um mundo com essa matéria muito densa, com pessoas muito materialistas, pessoas que ainda sofrem muito com a questão da morte. Mas a gente já pode sim ter um espírito mais adiantado que veja a morte como ele está falando aqui, como uma transformação feliz que já não lhe causa pavor. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Que é algo que comentamos muito aqui, que nas esferas espirituais, conforme a gente tem uma diminuição da densidade da matéria, essa expansão é maior, essa fluidez dos pensamentos e a comunicação através dos pensamentos, ela vai acontecendo com mais facilidade. Item 10. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição. Olha aí o nosso mundo maravilhoso que a gente sonha. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. E aí é muito bonito a gente ver isso, porque o que é a superioridade moral e intelectual? É aquilo que cada um conquistou. Porque sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Não fomos criados melhores uns do que os outros. Então, cada coisinha que a gente consegue melhorar, cada degrau da escada que a gente sobe é por mérito nosso, com a ajuda sempre da espiritualidade, mas tem o nosso esforço ali. Então é interessante porque cada um que vai evoluindo é por seu mérito, é porque teve a vontade, é porque se esforçou. Então, essa hora aqui, como ele vai falar no finalzinho que a gente vai ler, não existe uma preferência do Criador por ninguém.
O que vai existir é uma igualdade no momento da criação, mas cada um, com o seu livre-arbítrio, vai ali conseguindo atingir as suas metas, atingindo os seus propósitos e evoluindo de acordo com o seu próprio esforço. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E aí é até interessante porque a gente vê às vezes nas redes sociais, né? Aquela frase assim, a gente não deve se comparar com ninguém, a gente só deve se comparar com a gente mesmo, né? Porque cada um é um na sua individualidade. Cada um tá ali com o seu histórico de vida, então assim, é uma perda de tempo você ficar olhando para a pessoa e falar assim: ah, mas a pessoa tem isso e eu não tenho. Ah, mas a pessoa conseguiu isso, mas eu não consegui. Ah, mas fulano tem isso mais rápido, conseguiu isso mais rápido do que eu. Mas não conhecemos a vida de fulano, não conhecemos as necessidades dele. Conhecemos as nossas. Então, eu não vou ficar me comparando se eu leio melhor do que o outro, se o meu estudo é pior do que o outro. Eu vou ver que hoje eu faço um estudo um pouquinho melhor do que aquele que eu fazia ontem. Hoje eu consigo agir com certas pessoas um pouquinho melhor de como eu agia ontem. E se eu ainda não consigo, eu vou tentar melhorar amanhã. Então, essa deve ser a nossa comparação. Mas não para a gente ficar também se chicoteando, mas para que possamos melhorar. Então, quando ele fala que isso é muito legal, o homem não procura elevar-se acima do homem, acima do outro, para ficar sendo o superior, para ficar tendo poder sobre ele. Não, ele só quer se aperfeiçoar porque ele quer se melhorar. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. E aqui, pessoal, já é uma coisa tão natural que acontece para o espírito, porque existem chaves que vão virando, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês no processo de autoconhecimento, independente de estudar o espiritismo, eu estou falando de uma coisa de ter insights mesmo durante a vida, e certas coisas que você vem fazendo, que a gente vem fazendo, na hora que vira essa chave, a gente não faz mais. Algo na nossa vida fez a gente entender que daquele jeito não tá mais dando certo e simplesmente a gente não consegue mais fazer diferente. Uma vez que a gente entende, né? Uma vez que a compreensão vem, não é mais possível, não nos é mais possível fazer de forma diferente. E aí, nesse momento, é que vira aquela chave de que eu agora gosto de estudar. Eu agora gosto de me comportar dessa forma. Eu não faço mais porque é certo. Porque às vezes é assim, né? A gente começa fazendo, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas disseram que é assim, eu vou fazer. Depois não é mais porque alguém está mandando, é porque você entende que é certo, mas ainda é um sacrifício, né? Então, assim, de repente aquela coisa da dieta, por exemplo. Eu sempre falo de dieta porque dieta é uma coisa super chata de fazer, sempre envolve uma restrição de comer alguma coisa que a gente gosta. Mas você entende que aquilo é bom para sua saúde, que aquilo, que continuar comendo determinadas coisas vai te fazer mal, mas você não gosta. Você queria mesmo era comer muito. Então você entende, não é alguém que está mandando você fazer dieta, é você que quer fazer dieta, porque você já entendeu o que faz bem, mas gostar mesmo você ainda não gosta. A gente ainda não gosta. Então existe essa etapa. E existe a terceira etapa, que é aquela que você já entendeu e você gosta, e você sabe, e você já age naturalmente com aquilo. Os espíritos que já se encontram nessa fase, eles simplesmente já estudam porque gostam, porque entenderam que existe algo que eles querem alcançar. Não tem mais a ver com que porque alguém está mandando, porque eu tenho que. Eu me deparo muitas vezes com situações que eu sinto certos sentimentos, mas eu falo, eu tenho que me controlar. Uma pessoa me fala uma besteira e eu quero revidar e eu falo, não, eu tenho que me controlar. Eu quero comer muito mais daquilo porque eu gosto, mas eu tenho que comer menos. Eu queria dormir até mais tarde, mas eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Então a gente tem que fazer muitas coisas, mas vai chegar um momento que não teremos mais que, simplesmente faremos. E aí isso me lembra uma história que uma vez uma pessoa me contou, que viajou
para algum lugar que eu não vou me lembrar qual, mas que ela estava no transporte público, não tinha alguém fiscalizando se a pessoa pagava a passagem ou não. Aí essa outra pessoa achou estranho e falou assim, ué, mas não tem ninguém para fiscalizar? As pessoas podem entrar no transporte público sem nenhuma fiscalização? A outra pessoa falou assim, mas não tem, por quê? Precisaria ter? E aí a outra pessoa fala, sim, porque alguém pode entrar sem pagar e viajar de graça. E aí essa outra pessoa, então, que era lá do determinado país, falou assim, por que que alguém faria isso? Por que que alguém entraria sem pagar? Alguém tentaria tirar proveito disso, viajar de graça. Então é um exemplo interessante porque a gente percebe que nesse determinado lugar já não faz mais sentido para as pessoas andar num transporte público de graça. A gente precisa alcançar um nível de naturalidade de certas coisas. O que pra gente hoje ainda é muito difícil, em algum momento vai se tornar natural. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Tudo que a gente mais sonha, tudo que a gente quer é estar num mundo desses, então só depende da gente. No item 11, ele vai trazer uma questão de que ainda precisamos do oposto para saber o outro lado. Então, por exemplo, no vosso, aqui no nosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. É aquele ditado que a gente fala, eu era feliz e não sabia. É difícil a gente conseguir ser grato pelo que a gente tem. A gente está sempre reclamando de alguma coisa, até o momento que aquilo que parecia ruim fica pior. Então a gente reclama de uma situação do nosso dia, mas ainda tá bom, só que não sabemos, não percebemos, não agradecemos, até que essa coisa que deixa o nosso dia bom, ela sai do nosso dia. E aí fica pior. E continuamos reclamando. E aí vai ficando pior, vai ficando pior. E por que isso acontece? Porque ainda precisamos do mal para perceber o bem. Infelizmente, não conseguimos dar valor às pequenas coisas. É só quando aquilo desaparece, é só quando perdemos que damos valor. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. E por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. E isso aqui, pessoal, é muito parecido quando a gente fala também, ou vê nas redes sociais, esses postzinhos que o pessoal coloca, que é assim, ninguém pode dar aquilo que não tem, Então, se você vê uma pessoa, às vezes, na rua, te falando desaforo, alguém dentro da sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, e aí a gente tem sempre que pensar o que aquela pessoa está passando. Que dia que aquela pessoa teve? Será que ela tá com algum problema? Isso já me aconteceu várias vezes. De eu estar lidando com uma pessoa e falando assim, caramba, por que essa pessoa tá sendo agressiva comigo? Por que essa pessoa tá me tratando mal? Dali a um dia, 2 dias, eu vou descobrir que aconteceu uma coisa super chata, que ela passou, que ainda está passando, e na verdade ela só descontou em cima de mim. Ah, mas tá certo? Não é uma questão de estar certo e errado, a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de entender o outro e entender justamente isso que ele falou. Não se pode dar aquilo a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Porque a gente não aprendeu como referência. Então, quando ele fala que a gente consegue imaginar o inferno, não é sempre assim, a gente não sempre imagina um cenário negativo sobre as coisas,
Me liga quando você chegar, fulano. Se a pessoa não liga em meia hora, aconteceu um acidente, aconteceu uma tragédia. Nunca é assim, a pessoa chegou, foi tomar um banho e esqueceu de ligar. Porque a gente sempre pensa no pior cenário. É o que a gente está acostumado. Ainda temos uma parte muito ruim dentro de nós, né? Então ele fala, a pessoa é capaz de pintar o pior inferno, mas não pensa nas alegrias do céu. E por quê? Porque sendo inferior só há experimentado dores e misérias. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, isso é uma questão de ponto de vista, como a gente também já falou nos nossos estudos. É uma questão de, conforme a gente vai olhando, vai entendendo certas coisas, a nossa visão sobre a vida vai mudando. E é por isso que a gente fala aqui sobre espiritismo e viver melhor. Não é uma questão de acabarem os problemas, não é uma questão de a vida virar um mar de rosas, mas sim, através do entendimento da dinâmica da vida, de quem nós somos, por que estamos aqui, conseguir deixar a vida um pouco mais leve, conseguir, como ele fala aqui, a ver o bem que está diante da gente. Ver que existe sim, apesar disso ser muito clichê, muito falado, mas ver que existe alegria nas pequenas coisas, que apesar de um dia turbulento, cheio de problema, que tem uma coisa legal ali, tem um aprendizado, que através da dor e do sofrimento tem aprendizado. E não é pra gente banalizar isso, sabe? Ah, então você vai parar de sofrer. Ah, porque fulano é gratiluz, tudo ela agradece, tudo a pessoa agradece, tudo ela não vê problema. Não é isso. Isso não é para ser uma questão banalizada. Os sofrimentos existem, como a gente está vendo, a gente está num mundo de provas e expiações, de muito sofrimento mesmo, mas existe essa possibilidade de entender o porquê que essas coisas estão acontecendo, porque só assim, aquelas chaves que eu estava falando há um pouquinho atrás, é só com essa chave, virando essa chave, desse entendimento de que tem um porquê, de que as coisas estão progredindo, de que existe um passado, existe um presente e vai ter um futuro, só através disso é que podemos perceber esse bem que existe e perceber essas alegrias, como ele comenta aqui. E para finalizar, o item 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, também é importante esse entendimento, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Todos têm as mesmas oportunidades. Ah, mas eu não acho que uma pessoa que nasça na família A tenha a mesma oportunidade de uma pessoa que nasça na família B. Isso é a nossa visão. A gente não sabe o que está por trás. Então, nesse finalzinho, a gente fecha entendendo que só depende da gente evoluir, só depende da nossa força de vontade para que a gente consiga atingir esse mundo tão maravilhoso que a gente deseja. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente continua ainda dentro das instruções dos espíritos, falando do mundo de expiações e de provas, o nosso planeta Terra, não é mesmo? Sempre lembrando da importância do estudo, continuem estudando, lembrando também da importância de fazer a prece de encerramento, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, e eu agradeço também a presença de vocês mais uma vez. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!